sabe? Então tem gente muito rica hoje, mas que não vive nos seus termos. Isso gera um elemento de frustração muito grande, sabe? Sim. Então tem tanta coisa a se refletir nesse processo e eu consigo hoje ter a serenidade de dizer, não, eu vivo da forma que eu quero, estou fazendo o trabalho da forma que eu quero, estou sendo satisfeito e estou curtindo o processo todo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Além da Medicina, essa nova temporada onde a gente vai trazer convidados que são pessoas que nos inspiram e que inspiram por onde passam. E hoje eu tenho um cabra aqui muito gente boa, um grande amigão que a residência me deu, que é o Luiz Fittipaldi, que foi meu R+, da Medicina Esportiva lá em São Paulo, no IANSP. E hoje a gente vai bater um papo muito fera aqui sobre alguns pontos da jornada dele, da carreira dele e de como ele encara, né, essa especialidade que é a Medicina Esportiva e como ele usa essa ferramenta para colocar em prática ali tudo que ele sempre acreditou na medicina. Vou deixar o pessoal te conhecer, Luizão, ser presente para o pessoal e vamos lá. Então, antes de tudo, boa tarde. Felizão de estar conversando contigo, feliz, acho que acima disso, a felicidade de ver a tua realização profissional, de estar levando uma mensagem para todo mundo, uma mensagem que é interessante, que eu sou docente aqui do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, e é interessante que, vez por outra, um aluno vê uma foto da gente no Instagram, ou então alguma marcação, e eles dizem, meu velho, tu és amigo de Vitor e tal, e a turma não sabe da missa um mal terço, sabe né? ele, né? Exato. Se você puder manter meu nome bom aí, eu te agradeço, não conta tudo que você sabe, não. Não, então, pelo contrário. E tudo acaba sendo tão bom, porque mesmo tão distante, né, quase a 2.500 quilômetros de distância hoje, a gente vai vendo teu nome crescendo e um projeto tão massa. Vez por outra eu estou escutando um podcast, eu estou passando uma recomendação para eles também, então para mim isso daí é super, super valoroso. Com relação à carreira, com relação à trajetória, eu já sou formado há 10 anos pela Faculdade Pernambucana de Saúde, onde hoje eu sou tutor. Ainda labutei um pouquinho ali, fiquei na correria no Exército, em posto de saúde, aprendi um bocado antes de realmente escolher a especialidade. Tinha uma grande dúvida entre ortopedia e clínica médica, mas depois juntei o melhor dos dois mundos, fui fazer medicina do exercício do esporte, lá no Hospital do Servidor. Né? Melhor X que alguém pode marcar Exato, na prova. Exato. E aí, depois, terminada a residência, passei 2 anos lá no Esporte Clube Pinheiros, como médico de todas as categorias, mas necessariamente da equipe de natação. Posteriormente, tentei uma incursão de volta a Recife, mas logo depois, um mês depois... Eu lembro disso. Foi uma bagunça isso aí. Bati e voltei, mandei o carro numa cegonha, depois mandei de volta, porque eu estava indo para o Santos, para a base, passei um mesinho, depois eu fui profissional do Santos, eu tive uma grande experiência profissional, junto com o Jorge Sampaoli, com um elenco espetacular, que a gente foi vice-campeão brasileiro. Galotão, e aí, Galote estava lá, firme e forte. Dr. Ricardo Galote, nosso chefe, nosso preceptor. E aí depois passei mais um ano, ainda pensei realmente em voltar para o lugar onde eu tenho minhas raízes e estabelecer os projetos que são sonhos de vida, e aí finalmente cheguei em Recife agora, nesse ano, e tô remontando toda a vida, remontando todo o processo e muito convicto das propostas, né? Pois é isso, vamos bater um papo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Pô, e quem não sabe, gente, quando eu comecei ali a pensar em medicina esportiva, lá em 2015, se não estiver enganado, no início do ano, quando eu conheci a especialidade, eu não tinha muito contato, né? Não é uma cardiologia, um endócrino, que você levanta a mão, você acha um médico ali daquela área. Não tinha ninguém, assim. Eu lembro que eu fui pro Facebook, o pessoal que acompanha a gente aqui que não conhece, era uma rede social muito usada naquela época. A galera hoje só usa o Instagram, o Face naquela época dominava tudo. E eu fui ali mesmo, digitei medicina esportiva lá na busca e fui encontrando várias pessoas, mandei mensagem para várias delas e o Luiz foi um que me respondeu. E eu lembro até hoje que a gente conversou um pouquinho e eu não tinha sido aprovado ainda, estava esperando alguns resultados. Aí quando deu certo, acho que no dia seguinte eu te liguei, eu estava de férias com a Mari na Serra da Canastra e a gente conversou ali por uns 40 minutos. Você me atendeu sem nunca tinha me visto, tomou ali 1 hora do seu dia. E ali, gente, eu tive a certeza de que eu estava entrando na especialidade que eu realmente estava buscando. Porque toda especialidade, né, Luizão, tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E naquela conversa eu lembro que você deixou muito claro isso. Tipo, pô, eu sou a primeira turma, você vai entrar num hospital que está se estruturando, né, em termos de medicina esportiva, mas aqui tem muito espaço para isso, tem muito espaço para aquilo, tem muito paciente assim, e vem para cá que a gente vai fazer isso acontecer. E foi ali que eu tomei essa decisão mais convicta ainda, né, e fui para o IANSP e vivi tudo aquilo lá, né, na residência. Foi bom pra caramba. Acho que naquela conversa, eu ainda lembro, tinha acabado de chegar em casa e quando você ligou, eu
eu lembro de falar uma coisa em específico que, para mim, foi muito marcante por estar verbalizando uma coisa que eu sentia, que era assim: Vitor, eu estou terminando meu R1 e a sensação que eu tenho é de que o pouco que eu planto aqui já dá algum fruto rápido. E então, por exemplo, eu montava um determinado material sobre implicações no eletrocardiograma em um paciente maratonista. E aí, doutor Nabil, doutor Fernando, que é médico do esporte, ele dizia: Luiz, gostei demais desse material, vamos mandar para o Congresso Paulista. Aí depois eu montava um material sobre antidoping. E aí o Dr. Ricardo Galotti chegava para mim e dizia: Luiz, eu queria que você formatasse esse material para a gente mandar para outro lugar. Aí o Dr. Michel ligava, que era um preceptor nosso, e dizia: Luizão, vamos dar um pulo lá no Corinthians para estagiar comigo na base. Então eu sentia que havia uma percepção de que o mercado chamava muito esses profissionais e que a única situação, a única solução para a gente ter de fato uma capilaridade nos serviços era gostar muito daquilo que a gente fazia. Sim. Então, é muito satisfatório quando você gosta muito daquilo, planta muito aquilo que você acredita e, consequentemente, os frutos acabam, parece que cai do pé direto. E isso realmente foi muito satisfatório. Por isso que eu disse: velho, vamos embora, vamos junto, porque acho que tem tanta coisa aqui para a gente semear e, com certeza, essa coleta vai ser um processo meio que de vanguarda, de fato, e ainda é de vanguarda, quer queira, quer não. A gente só tem 12 anos de residência agora, constituída, e até hoje eu me surpreendo com as descobertas que essa área propicia, todo dia. Não, e eu lembro que nessa vai e vem de prova, segunda fase, entrevista, eu cheguei a dormir na sua casa, Luizão? Ou só passei? Rapaz, porque eu lembro que eu dormi na casa de tanta gente, bicho, que ou era pagar o hotel, ou era dormir no sofá, né? O sofá é muito bom. Então, eu aproveitei vários sofás de São Paulo. Como é que foi o esquema? A gente tinha, no dia que você entrou na residência, eu, Helena e Juliana, que éramos os R+, né, na época, a gente convocou você, Avner e Heitor, pra gente ir no famoso Legítimos Bar. Legítimos. O Avner pediu um suco de morango, você lembra? Suco de morango com adoçante, eu quase que levanto a mesa e vou embora. Exatamente. Era desnecessário aquilo. E aí a gente conversou um bocado e tal. Só que você estava na casa de outro brother e eu disse: velho, já que amanhã você vai lá para o hospital, tem um sofá-cama lá em casa, que é coisa tu se encosta pro lado de lá. E aí, já quer queira, quer não, o primeiro dia ali já fazia parte da família, né? Então tá tudo certo. Foi isso mesmo, eu lembro, foi uns perrengues bons chegando em São Paulo. Mas, Luizão, eu acho que você tocou num assunto aí que é interessante, que você formou, né? Ficou no Exército um tempo, trabalhou no PSF, e aí você se decidiu entre medicina esportiva e ortopedia. E assim, não falando especificamente da esportiva e da ortopedia, mas como que foi esse processo de definição da especialidade? Porque é uma dúvida que o pessoal pergunta muito aqui hoje. Como é que eu decido a especialidade? Será que eu tenho que sentir uma emoção muito forte? Será que eu nasci para isso? Ou foi algo mais racional? Ou foi uma mistura dos dois? Acho que é uma dúvida bem interessante de a gente abordar aqui hoje. Então, excelente questionamento. Pelo menos para mim, funcionou da seguinte forma. Como eu falei ainda há pouco, eu gostava demais de clínica médica, mas eu gostava demais de ortopedia também. E aí eu lembro de um preceptor meu, o Dr. Márcio Santos, ele dizia: Fittipaldi, eu fico imaginando você sentando num ambulatório de ortopedia com 55 pacientes para atender, você colocando a mão no queixo e dizendo: vamos analisar essa sua lesão de ombro aqui. E realmente eu via que dentro do processo de como se constituía a residência de ortopedia, muito provavelmente eu não ia sobreviver, ou melhor dizendo, eu não ia ter o tesão suficiente de encarar a forma de como a residência estava posta e a maneira de como o mercado hoje é explorado dentro da ortopedia. E aí eu disse: não, eu vou montar um processo, um plano de carreira em que eu faça clínica médica, eu faça geriatria e depois eu trabalho com reabilitação de idosos, que é realmente meu sonho. Exatamente, que eu sei que não tem nada a ver, mas é a tua história. Eu sempre analisei muitas questões ortopédicas baseadas em problemáticas que envolviam osteoartrite de joelhos, problemas de impacto no ombro, questões articulares, questões musculares, tentar analisar a coisa mais de forma geral. E, para mim, foi muito influente a presença no segundo ano pós-formado no posto de saúde, em que eu via que, necessariamente, os pacientes só vinham para o posto de saúde para renovarem receitas de Rivotril, de analgésicos, de anti-inflamatórios, e foi muito marcante para mim uma paciente em específico que tinha toda essa combinação de receitas e renovação de receitas, e que tinha começado um trabalho nutricional um ano antes, com um colega meu, chamado Francisco Monteiro, e esse trabalho nutricional, junto com caminhada e fortalecimento, exato, acho que eu falei disso daí,
e ela teve uma perda estimada inicialmente, enquanto eu estava lá, de 30 quilos. Essa paciente, ela praticamente assim renovou a vida dela em função da atividade física, e no ano posterior, em 2014, eu fui para o primeiro congresso da minha vida de medicina do exercício do esporte. E aí já diria, Esse uma foi vez na eu USP? li um livro. Não, esse foi em Belo Horizonte. Foi Esse antes foi em da Belo USP, Horizonte, né? O lá primeiro que no... eu fui foi Exato. na USP. Exato, acho que esse daí foi em 2015. E aí eu fui para o congresso e, assim, eu olhava todas as mesas, assim, eu dizia, meu Deus do céu, isso aqui é para isso que eu fiz medicina. E Massa. a sensação assim, eu lembro de um livro que dizia o seguinte, ele diz da seguinte forma, você sempre acha um livro bom aquele que apenas sistematiza aquilo que você já sabe internamente. Ou seja, é como se chegasse algumas informações que organizasse aquela sopa de letrinhas e você dissesse, eita, meu velho, que livro espetacular. Na verdade, não é que o livro seja espetacular, é porque ele só sistematiza o que você já sabe. Então, quando eu gostei tanto daquele congresso, eu disse, ó, é uma área incerta, é uma área que financeiramente ainda não dá Não um dava para saber, retorno, né? e não dava para saber acerca disso. As pessoas que estavam em Recife diziam, rapaz, tu vai fazer o quê? Sim. O que é que tá acontecendo? Escutei a E mesma aí eu coisa. disse, não, eu vou meter as caras, eu vou tentar curtir aquele processo, e é o que eu te falei ainda há pouco, tipo, tudo que se fazia parecia florescer, sabe? É. É só porque o processo já estava tão maduro, então era só chegar e fazer acontecer aquilo que já estava amadurecido. Então eu considero que, ainda agora a gente estava falando sobre casamento, né? Foi outra questão, é sempre Olha bom lá, você olha lá chegar. a mão pesada da esquerda ali já. Boa, Ó. exatamente. Então, assim, é sempre bom você chegar em determinados momentos, já maduro, já com a personalidade feita, já sem débitos a cumprir, e simplesmente chegar para realizar as coisas. E foi isso aí que aconteceu, pelo menos para mim, acho que para você também, né? Acho que foi mais É, ou menos o mesmo círculo. eu acho que assim, tem gente que fala que a medicina tem que ser feita por amor. E eu tenho certas ressalvas, né, essa frase, porque ela parece muito linda, né? Ela é muito romântica, né? Fazer medicina por amor, mas tudo. Só que a nossa profissão, ela exige uma carga de trabalho, uma carga de estudo, né, em termos de anos e dedicação e de responsabilidades, que eu falo que o amor, ele vai indo, ele vai se esfriando ali. Não tem amor que suporte um pronto-socorro de ortopedia ou ambulatório de ortopedia lotado depois de 1, 2 anos de residência e você totalmente desalinhado com seus princípios e valores naquele ambiente de trabalho. Vai dar errado. Então, eu gosto de falar que tem que Mas, ser com amor, não por amor. Então, no seu eu... caso, vai lá. Não, sabe o que é? Você falando isso, eu lembrei da minha mãe, que é médica, ela é ginecologista e obstetra. Uhum. Eu tive dois grandes exemplos, que foram ela e meu avô. Meu avô era um clínico, era médico das antigas, né? Mas minha mãe em Fazia tudo, né? específico, Do ela parto até. fazia tudo, exato. Mas minha mãe em específico, ela dizia o seguinte, meu filho, escolha o que você ama muito, porque senão, como é? Escolha o que você ama muito para o fardo lhe ser leve. Por que Sim, eu digo sim. isso? Porque minha mãe, ela fez especialização em infanto puberal, e o telefone dela, imagine um WhatsApp de uma ginecologista lidando com meninas de 11 a 17 anos, por exemplo, que às vezes iniciam a vida sexual, utilizam um anticoncepcional, esquecem um anticoncepcional e vão ligar para ela e vão dizer, doutora Silvana, esqueci o anticoncepcional. E ela vai dizer, você transou ontem? Sim, transei 2 vezes. Houve ejaculação? E aí ela começa a trazer esse processo e eu olhava de Sim. lado, olhava assim dentro no almoço Domingo de ali, manhã, né? domingo de manhã, e eu dizia, como é que tu aguenta isso, hein? E aí ela dizia, isso é minha missão, meu filho. Eu disse, olha, uma coisa é você ter uma missão, outra coisa é você suportar certas Sim. situações, até abusivas em determinado caso. E ela dizia, meu filho, escute uma coisa, eu amo isso que eu faço. Então, consequentemente, por mais fardo que isso seja em determinados momentos, isso ainda me parece leve por conta da Uhum. minha missão. E hoje eu consigo entender em relação a outras coisas, em relação a até esse público que a gente comentou, né? Então é por aí. E como tem um speaker, né, americano famoso, Chris Brogan, ele diz que a grande dica é você tentar viver nos seus termos, né? Então, Sim. eu sempre penso dessa forma. Na hora que você se aparelha do ponto de vista de arma, né, até em termos de mercado, em especialização, as coisas que você faz a mais, seja um curso de imagem, seja um curso de fisiologia, sei lá, qualquer coisa, você se Sim. aparelha em termos de instrumento de trabalho, você consegue amplificar esse sucesso e você consegue viver ainda mais nos seus termos, sabe? Então, tem gente muito rica hoje, mas que não vive nos seus termos.
isso gera um elemento de frustração muito grande, sabe? Sim. Então tem tanta coisa a se refletir nesse processo, e eu consigo hoje ter a serenidade de dizer, não, eu vivo da forma que eu quero, estou fazendo o trabalho da forma que eu quero, estou sendo satisfeito e estou curtindo o processo todo. E Então, é acho que legal por porque, aí. assim, mesmo você escolhendo uma especialidade que você curte, num jeito que você escolheu, tem os problemas, né? E é por isso que eu falo que Exato. tem que ser com amor, porque se você escolher algo só pelo dinheiro, só pelo status, e você não curtir realmente fazer isso, é igual a sua mãe falou, o fardo vai ficar pesado. Mas se você também escolhe algo só pela emoção, só pelo, enfim, por se encantar, às vezes a realidade do dia a dia vai te frustrar e aí você vai cair em outro problema, né? Outro buraco. Então, eu gosto muito de falar que tem que ser com amor, porque apesar de a gente ter feito as mesmas residências, né, a gente meio que seguiu caminhos um pouco diferentes. E que eu acho que até vão se convergir daqui uns anos, viu? Porque eu estou indo Claro. muito para a parte de idoso e ortopedia agora, que eu montei a academia, então o diabetes está forte ainda, mas o meu público, eu tenho um segundo público agora, que é esse ortopédico, que é bem aí o que você sempre curtiu, né? Sempre curtiu fazer. Mas, Luizão, Claro. uma coisa Ô, que... Vitão, Diga aí. só um detalhe, desculpa até atravessar, mas fiquei pensando em Não, outras estamos coisas em também, casa aqui. mas também outra situação que é preciso a gente citar, já que a gente acaba falando para um público totalmente diverso, mas são situações e muitas vezes as nossas atitudes são consequências de um entorno, ou seja, às vezes a gente tem uma condição até de correr atrás de fazer uma residência em São Paulo, de ir lá para 3 anos, 4 anos, 6 anos, trabalhar com determinada coisa, mas às vezes a necessidade ela impera, né? Então, por exemplo, eu tenho um primo, um cara que eu admiro demais dentro da área médica, ele tinha um sonho em fazer neurocirurgia, mas aí no segundo ano de faculdade, segundo não, terceiro ano de faculdade, ele teve um filho. Aí ele disse, meu velho, a gente aqui em Pernambuco só tinha uma vaga para neurocirurgia. Ele não podia sair de Pernambuco, situação matrimonial, situação de filho. Sim, sim. E aí ele disse, eu vou fazer ortopedia, vou atrás disso. Hoje em dia é um cara super bem conceituado dentro da área, super estudioso, feliz e realizado com o que faz. E ainda assim eu ainda penso em uma coisa. Eu sempre penso que assim, é um traço de característica da pessoa, de haver comprometimento independente da área que ela escolha. É claro que havendo muito carinho por aquilo que se faz, tentando enxergar e fazer daquilo, é a história do mindset, né? O melhor possível que você pode fazer. Agora, por isso que eu penso muito nessa história do mindset mesmo, porque se você bota na cabeça que, tipo, não gosto disso, não quero fazer isso, não vou fazer isso, você não respeita a sua necessidade, sua inspiração, sua vocação, aí não faz sentido, né? Realmente não faz sentido. E tudo se perde, né? Porque o que eu vejo hoje, assim, pô, eu me formei tem 6 anos, né? Você tem 10, é mais do que eu. Verdade. A medicina é uma baita profissão, ainda mais num país como o nosso. A gente tem muitas possibilidades, ela abre diversas portas, te coloca em locais que eu nunca imaginei que eu ia chegar e a medicina me levou até lá, e conforto, e, enfim, tudo isso que a profissão nos traz. Só que, mesmo com todos esses potenciais, só vou tirar uma bichinha que entrou aqui, vai ficar fazendo barulho. Pega aqui, amor. Cadê ela? Ela devia fazer uma participação especial aí Não, se ela for fazer uma participação especial, ela rouba a cena aqui da gente. no episódio. Mas eu estava falando que mesmo com todas essas condições especiais aí da medicina, a gente ainda vê, infelizmente, muitos colegas meio que se perdendo no caminho da medicina. E aí a gente vê esses sintomas de diversas formas, né? A pessoa que só reclama da profissão, sempre que você conversa com ela, está falando mal ou do plantão, ou do ambulatório, ou da residência, ou do sistema, ou do plano, ou do governo, está sempre ruim. Ou quando ela vai começando a perder a identificação a ponto de despersonalizar mesmo, de não querer ir para o trabalho, ou de chegar no trabalho ela ser outra pessoa e tratar mal os pacientes, e não, enfim, não ter prazer em realmente fazer aquilo tudo ali. E eu acho que como você tocou em alguns pontos muito legais aqui, a gente podia falar um pouco sobre isso. Como que você enxerga essa relação não é da decisão, mas do conseguir expressar tudo aquilo que você acredita como pessoa e médico na sua especialidade, mas enfrentando as dificuldades que cada especialidade enfrenta. Um exemplo, você comentou da ortopedia, que tem uma fila gigantesca de pacientes para ser atendido. Eu brinco que lá no servidor teve até um residente que falou: nossa, primeiro dia aqui no ambulatório de ortópede de quadril? Sim, pô, então deixa seu coração lá e vamos atender. Isso me marcou de um jeito, porque ele falou brincando, mas era porque eram 120 pacientes por um turno de 4 a 5 horas, eram 6 pessoas atendendo. Então, realmente, o sistema às vezes nos obriga a ter certas atitudes. Mas como que você aí lida com isso? Como que foi esse processo de residência até agora no mercado de trabalho? Acho que é legal a gente conversar sobre isso.
Então, existem aquelas condutas, né, de contenção de danos, né? Eu sempre penso que eu fui médico militar, né? Ou como o exército diz, é militar médico, né? E lá eu aprendi muita coisa. Uma delas foi um pouco da sensibilização do processo e das motivações de procura do paciente ao serviço. Ganhar um pouco essa cancha é importante para você não só ser idealista, né? Eu sei que tudo parte do pressuposto de que um jovem idealista, um jovem médico idealista, ele nunca vai se tornar um médico ou um cara mais velho que vai paquerar com a mediocridade, né? Então, assim, o idealismo ele vai sendo minado a tal ponto de que você vai pisar mais no chão, você vai ter expectativas mais realistas, mas nunca vai ser medíocre. Então, eu sempre penso que, assim, se o cara já está atravessado no começo do processo, inclusive de formação médica, alguma coisa está errada. Sim. A segunda reflexão, no entanto, me faz remeter às situações que eu tenho lá nas tutorias da faculdade, em que, às vezes, eu vejo os alunos chegando no terceiro ano, seja no no quinto período ou no sexto período, às vezes com determinados vícios que estão relacionados à questão de ensino e a maneira de como outros colegas veem a maneira de como se faz medicina, né? Então, eu sempre fico insistindo ao final de cada tutoria, gente, se a gente não estiver curtindo o processo, não faz sentido. Sim. Não é porque a área médica ela traduz uma responsabilidade imensa e a gente tem muita responsabilidade na vida de cada paciente, mas não é porque a gente carrega esse processo, não é porque a gente carrega esse duplo fardo de ser cuidador e de ter que administrar situações de sistema, situações de remuneração inadequada em plano de saúde, em prefeituras, não é porque a gente carrega isso que a gente vai baixar nossa guarda, porque a gente ainda reserva muita esperança por parte da população. A maneira de como as pessoas se abrem para a gente em 5 minutos de conversa é uma coisa impressionante. Então, eu digo que não dá para vestir esse fardo, esse peso e simplesmente ficar focando só nisso. Se você não se diverte dentro do processo de consulta, se você não se interessa por aquilo dali, alguma coisa está errada. Então, assim, isso parte ainda desde a cultura. Mas a terceira consideração, e a última que eu faço, é a seguinte: vez por outra, eu provoco os alunos no seguinte sentido: quem de vocês já foi inibido de fazer alguma recomendação a mais para o paciente? Vamos lá. Recentemente a gente teve uma tutoria sobre obesidade. E aí eu trazendo algumas realidades de medicina, do exercício do esporte dentro da obesidade, alguns alunos me diziam: doutor, mas eu estou cursando agora no nosso módulo o ambulatório e eu vi que na hora que eu ia fazer algumas recomendações dietéticas para o paciente, o meu preceptor disse: não, tá bom. Isso daí ele vai adquirir lá na nutrição. Ou de atividade física, não, tá bom. Isso aqui ele vai lá para o serviço de academia da cidade. Só que aí quando a gente vai ver as estatísticas no final, a gente vai ver que apenas 1% dos médicos tem algum grau de recomendação para as coisas que vão resolver. Como é que você vai falar de diabetes sem falar desses dois parâmetros? Sim. Como é que vai falar de obesidade, de hipertensão, de síndrome metabólica? E quando a gente vai ver esse bojo em relação à quantidade de atendimentos, é 80% do que representa o serviço de saúde. Então, existe o desencorajar e, além disso, existe o desencorajar das atitudes do médico para o próprio médico. Ou seja, pergunto muito para os alunos: gente, quem de vocês já foi inibido por ser um cara mais forte, ou seja, treinar mais? Ah, não, eu fui já, o médico disse que eu não estou estudando porque o meu preceptor disse que eu não estou estudando porque eu estou fortinho. Faz o double biceps aí, Luizão. Cadê? Mostra pra galera. Não, tô camisa, não tô grande feito você, não. Já a gente chega. Quem pesa mais de 90 não sou eu aqui, né? Não, bati. Tô 89,7 agora. Olha amanhã aí. Vamos ver a pesagem. Mesma altura, quase. Pô, tá louco. Não, tá doido. Então, assim, tem muita coisa em relação à nossa própria rotina que acaba sendo repetido, como se fosse assim: não, meu amigo, você é um sacerdote, você agora é um servo do... Na minha época foi assim, do processo. Né? Na minha época foi assim, então repita. E aí eu penso: será que esse modelo realmente trouxe sucesso? Onde é que a gente chegou, né? Onde é que a gente chegou agora? E a situação preocupa, viu, Vitor? Acho que preocupa ainda mais. Por isso que eu vejo os postos do Além da Medicina, eu fico vendo, isso aqui é quase que uma base preparatória que a faculdade não dá, que é parar para pensar, principalmente no mercado que está 30 vezes mais competitivo do que era há 10 a 15 anos atrás. Luizão, então eu vejo mais por aí. E é legal você falar isso, porque assim, muito do que a gente vê muito, qual que é a nossa grande missão aqui, nosso objetivo aqui no MedSkill, né, que é desenhado ali para o cara do primeiro ao quarto ano, na mentoria, que é o cara do quinto, sexto, o curso de finanças para quem já se formou, até o MCP, que é só para consultório. Qual que é o nosso grande objetivo em qualquer um desses 4 modelos aí? É dar condições do médico, né, ajudar o médico a exercer a medicina que ele sempre sonhou. Porque eu não sei se você tem essa impressão, do dia que a gente entrou na faculdade, comemorou, rapou a cabeça, ficou louco lá, marcou o X,
desse dia até o momento atual, a tendência é que aquela emoção da especialidade ou da profissão, ela vai se diminuindo. Eu acho que é normal, né? A gente é muito inocente quando a gente é, enfim, criança, adolescente, decidindo por medicina. Só que a gente não pode deixar o ponto disso abafar totalmente a paixão, a vocação, a motivação e entrar em algo frio e pensando só em trabalho também, porque eu acho que fica muito pesado, fica muito desestimulante, porque não é uma profissão que é prazerosa durante o tempo todo e é um dia a dia gostoso e relaxante. Eu acho que trabalho é trabalho e tem esse nome, não é à toa, né? Mas eu vejo que muito do que a gente perde, por exemplo, você falou de alunos que já dentro da faculdade estão sendo inibidos de serem quem eles querem ser dentro da medicina. Aí você pega é meio que você vai colocando todo mundo dentro de uma caixinha e, ó, ser médico é isso aqui. Se você tenta fazer alguma coisa fora disso, a gente não vai te apoiar. E essa é a mensagem. Então é melhor você se acostumar com esse modelo aqui, que esse é um modelo que você vai ser aceito, mesmo que infeliz, mas você vai ser aceito, vai ser ovacionado, aplaudido, títulos serão dados até para você. Mas se você quiser se destacar dessa galera, eu não sei o que vai acontecer, é melhor não fazer isso. E aí que vem muita frustração, muito burnout, muita coisa ruim dentro da medicina, sabe? E acho que você viveu um pouco disso, né? Na sua trajetória de escolhas, de vínculos de trabalho, de cidade, de mudanças. Eu também vivi um pouco aqui, mas eu acho que esse é o grande ponto o Além da Medicina, ele quer dar coragem para as pessoas fazerem o que elas têm que fazer. É igual você na sua tutoria, eu tenho certeza que você estimula o aluno a falar, cara, mas você quer fazer isso? É certo? É algo desrespeitoso? É algo que ofende a classe? Não, então vai, entendeu? E a gente sempre tem essa pegada aqui também. Mas você está no dia a dia na tutoria, né? Mas me fala mais o que você está percebendo aí. Não, uma coisa que você falou, Vitor, e eu queria só complementar, e acho que como uma mensagem, a maioria dos que escutam esses podcasts e consomem os produtos que vocês vêm desenvolvendo, a maioria são acadêmicos, internos, gente que está ainda nesse limbo aí que eu passei por 3 anos. Então, assim, só para destacar um ponto, Vitor, eu fiz 5 vestibulares, sim, fiz 3 anos. Eu fiz um. Dentro de um processo, veja, exato. Eu tinha bolsa na faculdade, minha mãe falou, você tem uma bolsa, você quer fazer vestibular? Eu fiz, passei, estamos juntos. Exato. Então, assim, o que eu queria citar é que, assim, o processo de reflexão, ele é super importante para que você dê um passo seguro do que você está fazendo. Nem todos os passos que a gente tem que dar na vida necessitam dessa imensa segurança, só que é engraçado, eu tive 2 apresentações muito opostas na minha vida. Uma foi esse experimentar ao longo dos anos sentimentos de frustrações por não ingressar e não dar um passo adiante e, consequentemente, não abrir minha cabeça a novos passos. Mas, ao mesmo tempo, eu fui aluno da primeira turma. Você fala 5 vestibulares de 5 anos tentando? Foram 5 anos, no 5º ano que eu entrei. Eu entendi 5 provas no ano. Pô. Não, negativo. Eu fiz 5 anos, né? Então, fiz de 2001 até passar em 2005. Quando você foi falando, assim, eu fui entendendo aqui. Pô, é muito claro. Tempo. Então, assim, esse processo de reflexão, e é o que eu te falei, esses processos dilatados, né, entre fazer o vestibular e o curso, e entre o curso e a residência, para mim foram muito simbólicos, mas, ao mesmo tempo, eu fui aluno da primeira turma da minha faculdade, eu fui residente da primeira turma da residência, né? Eu fui o primeiro médico do esporte a trabalhar no Pinheiros, depois no Santos, depois agora na faculdade, e agora no esporte. Recife. Famoso trator de esteira, vai abrindo tudo. Exato, e é engraçado, por isso que essa ambivalência, assim, no contexto de, velho, tu já pensou muito a respeito disso, mas uma coisa que eu queria citar para todo mundo que às vezes está um pouco perdido é que, assim, o pior caminho que você pode escolher é a do isolamento, sabe? Então, assim, eu vi que os processos e os momentos que eu mais demorei para dar um passo adiante foram no momento em que eu estava mais isolado. Eu estava criando esse isolamento no contexto assim, eu não estou passando, cabeça baixa. Eu não estou passando, cabeça baixa. Eu não sei o que é que eu vou fazer, cabeça baixa. Quando, na verdade, você tem que se abrir, tem que falar para as outras pessoas os seus sentimentos, as suas perspectivas, né? E não necessariamente receber a inibição ou a cobrança, que a cobrança interna já é imensa para quem faz medicina. Sim. Mas, ao mesmo tempo, gerar um processo de reflexão, dizer o seguinte, beleza, eu vou fazer isso por conta disso, meu sonho é esse, o propósito é esse, mas falar sobre isso, achar armas, achar instrumentos, abrir um pouco mais a cabeça, isso é importante, porque senão você só isola. E a medicina, por incrível que pareça, é uma área que você tende ao isolamento, pela vaidade envolvida no processo
pelo academicismo em determinadas situações, pelas diferenças de conduta, por questões financeiras, enfim, por uma série de envolvimentos, pela alta pressão envolvida. Então, assim, ela leva ao isolamento. E como diz um grande amigo meu, que é fisioterapeuta lá de Pinheiros, ele diz: Doc, o trabalho emburrece. Então, eu vi ao longo do tempo, eu entrei na residência pior do que eu saí do curso médico. Então, assim, eu estava repetindo tanto as coisas que eu estava fazendo no exército, no posto de saúde, e quando eu entrei na residência, eu disse: pô, tem esses caras aqui com 22 anos, 23 anos voando, e eu com quase 30, eu disse: meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa errada. E aí eu fui ver, na verdade, que é esse processo de todo dia estar adquirindo alguma coisa nova, não estar isolado. Aí sim, quando finalmente quebrou o coco assim, e disse: opa, abre tua cabeça, é isso aqui, é esse caminho aqui. E realmente, para mim, foi uma virada gigantesca. É a história de abrir a cabeça. Isso aí tem que ser batido na tecla. Sim. Eu sempre falo também aqui pro pessoal que a gente é acostumado, e isso é cultural, né? Por exemplo, desde a escolinha ali, de onde vem os prêmios, né? De onde vem o reconhecimento? É da sua nota numa certa prova, é onde você se prova e se mostra nota 10. O vestibular também, querendo ou não, ele é isso, né? Só passam os melhores, as notas maiores e tudo mais. O modelo de educação médica tem mudado muito, mas na minha época ainda era muito assim, era só a prova ali que avaliava. Então, se o cara ele é muito bom com gente, com conversa, mas ele, escorregou na prova, repete, entendeu? E a gente é acostumado a entender isso como o que é real. Ou seja, o que as provas ou o que os títulos mostram de mim é o que eu sou. E isso é alguma coisa muito errada, ao meu ver. E quando a gente está aqui hoje no mundo real, né, assim, eu brinco que até o final da residência é uma utopia. Quando você cai no mundo real, no mercado de trabalho, no vamos ver, as coisas mudam muito. Aquele aluno nota 10, ele às vezes nem consegue se encaixar, o aluno nota 6 dá show, o pessoal do meio de campo ali vai bem também. Então, assim, uma coisa que eu até falo para o pessoal muito aqui, todo mundo que eu converso, é que a gente não pode nem ser nem um extremo nem outro, né? Ser só o cara nota 10 e esquecer a parte humana, esquecer o que você realmente é. E também não pode ser só o que você é e ignorar ali também a instrução, né? O academicismo. Mas no mundo real, né? No mercado de trabalho, a gente percebe que a parte teórica, a capacitação técnica, você consegue correr atrás, você consegue comprar. Você consegue entrar num curso, entrar numa residência, entrar numa pós, entrar em algum momento ali para aperfeiçoar e aprimorar a sua formação. Mas se você não está bem com você mesmo, se você não está resolvido com quem você é e com os seus pares ali ao redor, isso é difícil de ser estruturado. E assim, Luizão, não sei a percepção que você tem disso. Todo mundo que hoje eu vejo e que realmente tem sucesso, que é diferente de ter status, quem tem sucesso, aquele cara que, tá super bem, faz o que gosta, você troca uma ideia com ele, toma uma cerveja com ele, o cara tá rindo de orelha a orelha, independente do que estão pensando dele. Essas pessoas, elas são muito bem resolvidas consigo mesmas. E uma coisa que eu posso falar aqui para todo mundo, que você foi meu R+, né, lá na Esportiva. E eu vi em você sempre um cara muito convicto de si mesmo, assim, cara, eu não sou perfeito, eu tenho meus problemas, mas esse sou eu trato as pessoas assim, eu enxergo o mundo assim e eu vou seguir desse jeito. Não gostou? Tchau, gostou, vamos junto comigo. Era mais ou menos isso. E deu muito certo, né, Luizão? Deu muito certo isso aí. Como é que você enxerga isso tudo? Então, assim, eu lembro que uma vez a gente estava indo para Ribeirão Preto fazer uma aula, eu, você e o Dr. Michel, de medicina esportiva. Nosso preceptor, simpósio de medicina esportiva, e a gente conversando, assim, que havia uma certa aliança ali entre os três, no contexto em que havia um gosto de dizer: eu sei que no dia que você vai dar uma aula vai ser um material de excelência. Eu sei que no dia que o Dr. Michel vai trazer algum atendimento ou algum caso clínico, vai me entregar alguma coisa, eu sei que é para o meu bem. Então, assim, eu acho que a percepção que a gente tentava trazer ali para o ciclo de residência era o mais simples, mas que responde a uma coisa que você acabou de dizer. Pronto, eu vou dar um passo para trás, lembrando da pediatria quando eu era interno. Eu lembro de um preceptor meu chamado Dr. Bacelar, me deu um paciente, Danilo, eu lembro desse rapaz, e ele tinha eu não lembro exatamente qual tipo de leucemia que ele tinha, mas ele me entregou isso e eu disse: meu amigo, eu tô lascado, porque assim, eu não me sinto seguro para fazer aquilo, mas eu recebi o caso, fui atrás do mielograma da criança, fui atrás de todos os exames, saía do hospital tarde, chegava cedo, tentava ao máximo agilizar a investigação diagnóstica para dar o tratamento. E aí, quando eu fui fazer a prova no fim
no fim do ciclo da pediatria, foi uma nota ruim. Aí o doutor Bacelar, no fim do ano, ele disse, Luiz, ele uma autoridade em pediatria aqui, ele disse assim, eu fiquei muito feliz com sua presença aqui, você é um dos melhores caras que passaram por aqui. Aí eu fiquei, assim, eu duvidei dessa frase dele durante vários anos, porque eu fiquei pensando assim... Na nota, né? Isso é algum grau de simpatia que ele tem por mim, sabe? Porque a gente passava visita clínica, eu não sabia tanto, feito meus colegas, a gente passava visita em algumas situações, mas quando passava nos meus pacientes, eu estava assim, tipo, voando naquilo dali. Eu tentava ser que nem uma esponja ao lado do ambiente de aprendizagem e tentava recolher o máximo possível para chegar adiante. Então, era o compromisso com o paciente e o compromisso com a residência, posteriormente, que fazia da gente irmão, por assim dizer. Porque eu via em você o compromisso naquele tipo de coisa. Por exemplo, eu via você batendo de frente, chegava o paciente diabético e dizia, vamos tirar o carboidrato da sua dieta. Aí o pessoal da endocrinologia enlouquecia lá dentro. Aí eu dizia, peraí, Vitão, vamos seguinte, vamos fazer o meio campo, vamos Nessa ser época, mais prudente com... Eu lembro que não tinha tanta evidência igual tem hoje, né, de que low carb é um excelente caminho, né? Tava tudo ali, estudo clínico randomizado, com N pequeno, mais evidências boas, segurança legal. Teve briga nesse negócio aí. Exato. Mas, enfim. Mas é a tua história. Quem é que estava estudando mais diabetes do que você naquela época? É isso que eu questiono, sabe? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, isso tem a ver com um compromisso em relação ao que você queria fazer. E da mesma forma... Não era opinião, né? Era estudo. Era estudo, era evidência. Então, a mesma coisa que eu estava, na época, eu fazia em relação às doenças osteomusculares, em relação a idoso, em relação a paciente hiperconsultador. Então, assim, eu lembro do Dr. Sami, que era nosso preceptor master, o chefe de serviço, e ele via muito claramente esse compromisso. Então, eu vejo que a coisa está relacionada a meter as caras mesmo, dizer, peraí, esse caso é o meu, o que é que eu tenho que fazer? É cumprir essa missão, então vai lá e faz, sabe? Estuda, vê todas as evidências. É engraçado que eu já sou geração, nem sei o que é, eu sou X, né? Sou mais velho, né? Pronto. Eu sou jovem, né? Não sou jovem não, mas eu sou velho. Eu tô com 30 assim, também, eu já 30. Pronto. Amigo, eu tô com 37, então já tô quase nos 40. Então, assim, onde é que eu quero chegar? Eu aproveito só uma coisa dessa geração mais nova, que é, assim, abrir várias abas. Então, se eu tô recebendo um caso novo, deixa eu abrir todas as abas que existem. A gente tem acesso a tudo, tem acesso a todos os artigos, tem acesso ao telefone para falar com um cara que é autoridade no assunto, tem acesso para falar com um cara que não é autoridade, tem acesso para falar com tudo. Então, assim, vamos juntar tudo, vamos fazer esse apanhado, e vamos cumprir essa missão. E por incrível que pareça, isso não é difícil, porque ao longo do processo você começa a gostar daquilo dali. Sim. Então você vai repetindo isso todos os dias, e todos os dias você recebe uma lição. E todos os dias você vai agregar, você vai montar uma coisa para você, e de repente já estão ligando para você, oferecendo um serviço, um mercado, uma consulta, dizer, Luiz, tu trabalhou com isso em algum momento? Vem aqui, tu vai ampliar teu leque acadêmico, vai ganhar dinheiro com isso e estou precisando de você. Por exemplo, um exemplo mais simples para finalizar essa fala, toda a minha residência foi pautada em paciente hiperconsultador e idoso, em alterações osteomusculares. Quando eu terminei meu curso, exato, quando eu terminei meu curso, eu recebi a oportunidade de alto rendimento, desde então. Então, o que pagou minhas contas, o que hoje me traz uma reserva, foi o trabalho no Pinheiros, no Santos, e hoje, atualmente, agora trabalhando no Sport Recife. Então, onde é que eu quero chegar? Finalmente, esse eu escutava desde o início. Mas não era o objetivo, é isso que eu estou dizendo. Meu objetivo era montar, por exemplo, o que você hoje tem lá na Casa de Saúde. É uma coisa que eu estou montando aqui em Recife ainda. Mas, assim, todo o meu trabalho, todo o meu rapport, tudo que eu estudei, na verdade, foi visto por outra pessoa e disse, esse cara é sério, esse cara trabalha bem, esse cara gosta do que trabalha. Então, eu posso jogar ele dentro de um ambiente de paciente crônico, mas eu posso jogar ele dentro de um ambiente de alto rendimento e esse cara vai cumprir a meta, vai se virar, sabe? Né? Vai se virar, é só querer, sabe? É só querer e meter as caras. Eu acho muito importante a gente revisar isso aqui pro pessoal, para deixar muito claro que, assim, a questão técnica é importante, gente. E quem aí está ouvindo a gente com seus 19, 20 anos, essa insegurança da idade é normal. E a gente tenta se segurar garantindo as coisas, né? Então, estudando, fazendo uma prova, falando, lá, eu passei, eu mereço, eu fiz nota 8, 7, 10, o que for. Mas eu vejo que chega um certo momento onde as pessoas começam a colocar isso acima delas mesmo. E isso começa a ficar muito pesado, porque você vai indo para um nível de perfeição que a gente sabe que não é real. Um nível de eu sei tudo que a gente sabe que não é real. E se você conseguir, ao mesmo tempo que você mantém as suas bases, seus princípios fortes, que é o que o Luiz está falando aqui, estuda. Se um dia houver uma oportunidade, né, e o pessoal tem muito medo do mercado de trabalho hoje,
Pô, desde que eu te conheço, Luizão, eu sei que você nunca teve perrengue com questão de mercado de trabalho. Às vezes, igual a gente comenta, a remuneração não é tão justa quanto a gente gostaria em alguns momentos, mas oportunidade, convite sempre teve, nunca faltou. Por quê? Porque as pessoas reconhecem no Luiz um cara sério, um cara que entende o que está fazendo, um cara que vai entregar a missão. Ah, mas ele se formou no IANSP, onde o vínculo é quase todo com idoso e que faz muita consulta. Agora eu quero ele no Santos, que é futebol, que é um ambiente totalmente diferente, é gente jovem, é boleiro mesmo, nada a ver com aquela tiazinha lá do IANSP. Mas ele, por ter a base forte, ele consegue se adaptar, estuda, corre atrás e vai embora. Então, entender isso vai tirar um pouco do peso de quem está ouvindo a gente, das costas, de que você tem que ser perfeito, saber tudo o tempo todo. Isso é importante você estudar sempre, né? Mas às vezes você vai ser escolhido não pelo que você mostra em termos de prova, isso eu digo no mercado de trabalho, né? Na faculdade é prova mesmo e vamos lá. Mas você tem que, outras habilidades vão ser importantes. Só para finalizar isso aqui, Luizão, eu lembro que um colega da medicina esportiva que estava empreendendo e abrindo clínica, ele me ligou e ele queria 3 nomes de residentes do IANSP e tinha um nome que ele citou, você conhece fulano ou fulana? Não vou colocar o gênero aqui para não ter problema. Eu falei, conheço ele. E aí? Aí eu falei, não chama, porque vai te dar trabalho. Então, assim, a pessoa super boa, a pessoa super qualificada, super inteligente, essa pessoa, eu falei com ele não, porque, enfim, eu sei que não ia dar certo, eu não estou julgando a pessoa, mas ela perdeu a oportunidade não porque faltou técnica médica, mas porque faltaram outras habilidades ali que naquele convite eu saberia que ia ser importante, e como era o meu amigo, eu não ia deixar ele entrar numa furada dessa, né? Então é legal a gente levantar essa bola para dar uma acalmada na galera. Se você está se sentindo meio deslocado, competitivo demais, abrindo mão de quem realmente você é, para se provar alguma coisa para pessoas que, enfim, não estão muito aí com você, calma lá. Eu acho que a gente também não pode ficar nos dois extremos de, foda-se o mundo, vou fazer o que eu quero, mas também não pode ser querendo agradar todo mundo, né? Senão a gente se perde. E se a gente for olhar a sua trajetória, a minha, o mais legal de tudo, pelo menos ao meu ver aqui, Luizão, não é nem onde você chegou hoje, que é um lugar muito fera, onde eu estou chegando também, mas é o trajeto, né? É a caminhada, lembrar do R1, lembrar do R2, do R3, nossa. Eu lembro dessa história sua de bater e voltar em Recife, eu falei, caramba, velho, que dor de cabeça. Um mês. Um mês, eu lembro que você falou, pô, consegui mandar meu carro embora. E para quem não está entendendo, gente, assim, o Luiz tinha um carro, eu acho que era um Aircross, né? A suspensão estava dura pra caramba na época, eu lembro disso aí. Tava lascado, ia vender o carro. E aí ele mandou o carro de volta para Recife, ou seja, pagou aí uma nota para um caminhão levar. R$1.000 uma cegonha trazer para cá. Aí o caminhão chegou, deu tipo 2 dias, o caminhão voltou com o carro. Mandei voltar. Quase que eu volto com ele dirigindo. Mas então, essa história, essa terça-feira eu tava fazendo um jogo do Sub-17 do Sport até contra o Cruzeiro, teu time. Nossa, nem fala, meu time tá bom pra caramba, meu Cruzeirão. Não, mas já. Eu tô achando legal, porque se ele cair pra Série C, se brincar, eu vou ver ele jogando no campo que tem aqui de frente de casa, entendeu? Cruzeiro no Itapira. Alguma coisa assim. Não, mas o Cruzeiro é grande demais, pelo amor de Deus. Agora o professor vai dar um jeito ali, vai organizar a casa. Fechou. E aí, resultado, eu tava pensando assim, eu tava conversando com o preparador físico da gente, Pingo Salles, e aí ele disse, rapaz, enfim, elogiando a característica do pessoal que faz medicina esportiva, a maneira de como a gente aborda e faz a leitura das coisas. E, enfim, aí eu fui vendo ao longo dessa trajetória de 1 ano quase, que a gente já tem construído lá dentro, eu fui vendo, poxa, como é bom você construir dentro dessa trajetória, você contar com as pessoas contarem com você. Acaba que você vai fazendo uma rede de pessoas, de contatos, de amigos que fazem tudo realmente ter um propósito, sabe? E eu fico muito batendo nessa tecla do propósito. Quando você não faz a coisa, quando você está meio dissociado disso, eu vou dar um exemplo lá da época do Santos, visto que, já que tem muito público mais jovem escutando isso, eu saí do Santos, eles estavam prestes a entrar nas fases avançadas da Libertadores e eu lembro que eu estava fora do Santos e o Santos estava jogando uma final. Eu não sabia direito o que sentir, admito isso, eu não sabia se eu torcia. Na verdade, assim, eu torcia muito para que meus amigos fossem campeões da América, Dr. Ricardo, Marcelo, Zé Renato, Gustavo, todo mundo, os atletas, mas ao mesmo tempo eu dizia o seguinte, meu velho, eu chutei o tabuleiro pro alto de emoções que eu gostaria de viver, mas para hoje tá dando porrada e tentando buscar meu espaço. Mas assim, o ponto número 1 que eu quero levantar é, eu nunca tive medo de dar o passo. Pra quem não entendeu, pessoal, o Luizão estava no Santos, largou o Santos para voltar para Recife para construir o dele.
Exatamente. E por que eu estou dizendo que eu nunca tive esse medo? Porque na época em que a pandemia realmente eclodiu, eu via que o meu trabalho, o que eu estava executando no Santos, era uma coisa que talvez ia durar mais 1 ano, 2 anos, mas eu queria montar as coisas onde eu tinha minhas raízes, eu queria montar meu consultório, uma aparelhagem com um treinamento resistido para idoso, trabalhar com academicismo, trabalhar com alto rendimento, amplificar e gerar mais ramos para a minha atuação profissional. Em São Paulo, meio que isso já estava, como é que eu posso dizer, eu não queria investir num lugar onde eu não queria passar mais 10 ou 20 anos. Ou seja, eu não ia montar uma situação, uma estrutura, gastar uma nota para depois, simplesmente, depois de 5 anos, 6 anos, 10 anos, e dizer, tá bom, já vamos embora e tchau. Então, assim, chegou num ponto que eu disse, ou eu vou agora, ou eu não vou mais. Mas ainda assim bate aquele sentimento de dizer, poxa, eu tinha uma condição de coroar esse trabalho de forma que é um trabalho que eu tinha iniciado já durante mais de um semestre. Pô, e quem acompanha de perto sabe como é que foi, né? A transformação. Exato. E aí a gente de repente vê o seu trabalho chegando, uma contribuição, né? Obviamente, chegando numa final de campeonato continental, e você ter esse conflito, mas era um conflito que, do ponto de vista racional, era meramente figurativo, porque eu sentia isso e botei a camisa do Santos, fui para um bar aqui em Recife para torcer, e na hora que o Palmeiras fez o gol, eu fiquei assim, tipo, realmente de luto. Eu fiquei ruim, achei ruim também, eu tava torcendo ali, viu? Eu tenho muito, meu sogro é palmeirense, mas eu vinculei muito ao Santos por causa de você e do Galotti. Eu com certeza. Fiquei com esse negócio na cabeça. Mas ao mesmo tempo, assim... E o Anderson também, né? O Anderson, nosso querido Anderson lá do IASP. E ao mesmo tempo de dizer o seguinte, eu não me arrependo de nada do que eu faço, nada. Se as decisões foram tomadas, é porque eu pesei os prós e os contras, e a balança, a gangorra ali pendeu para um lado, que eu disse, eu vou fazer o que eu quero, sabe? Eu vou fazer o que eu quero, e hoje fico muito feliz com isso daí, e ficaria feliz, independente do desfecho daquilo. Mas então eu vejo mais por aí mesmo. Bom, hein? Tivesse ganhado, seria bom, né? Acho que até ia pingar até um dinheirinho também, então ia ser muito positivo. Mas isso é legal você falar desse negócio de arrependimento, porque eu não lembro onde eu li, mas acho que foi num livro, que um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm no leito de morte não é das coisas que eles fizeram, era das coisas que eles não fizeram, né? E às vezes a gente não pesa muito isso, porque pensa, cara, você estava na medicina esportiva, você estava num clube de Série A do Brasileirão, estava na Libertadores, estava caminhando para o título, é o auge da parada, é o auge da celebração da especialidade medicina esportiva. Mas para você, Luiz Fittipaldi, não era seu auge, não era o que realmente ia fazer seu olho brilhar para sempre, falar, pô, olha só que legal. Ia ser um fato legal da sua vida, mas não é, sabe, aquilo que te move mesmo. E imagina se você não tivesse tomado essa decisão, sei lá, daqui 10 anos, você olhar para trás e falar, cara... No Pinheiros também, sabe, Vitor? De não ter dado esse passo. Quer queira, não, por exemplo, a gente estava dentro de um ciclo olímpico lá na época que eu era do Pinheiros, e aí eu trabalhando com todas as equipes, já sendo sondado para estar pertencendo a alguma seleção brasileira enfim, de alguma das modalidades, estou trabalhando com atletas de destaque, e aí eu disse, não, eu quero ir para a minha casa, cheia de defeitos, toda quebrada, uma cidade... esburacada, violenta, pobre. Quente pra caramba, mas assim, também com uma série de virtudes, sabe? Ainda não é a cidade que assim, é cobertor curto, né? Tudo é cobertor curto. Você não tem que achar o estado ideal. Acho que é isso que você estava falando lá atrás. Se você for procurar idealismo em tudo que você faz, você não vai se mover. E aí, quando você não se move, você se isola, é o que eu estava falando. Então, é você agir de acordo com suas crenças e entrar muito convicto das coisas e cumprir propósito, né? A história do Ikigai, né? Que tudo converge para aquela posição. Isso é legal, assim, e a ideia nem é eu ficar falando muito, é mais conversar com quem a gente traz aqui, mas recentemente eu tive que tomar uma decisão que foi muito difícil para mim, que foi essa de vir para Itapira, que é onde eu estou aqui hoje, acompanhar a Mariana, porque, a gente já estava junto há 5 anos, ela em Ribeirão Preto, no nosso primeiro ano de namoro eu estava em Patos, né, ela em Ribeirão, aí eu passei na residência, fui para São Paulo, ela ficou em Ribeirão, a gente se vendo ali a cada 15 dias, a cada 30 dias, e aí ela terminou a faculdade dela, ela se mudou para São Paulo, a gente ficou junto, isso já com 5 anos de namoro, e aí eu com a minha clínica em Minas, né, em Patos, então era tipo 10 dias no mês eu fico lá, outros 20 em São Paulo, e aí foi chegando aquele negócio, noivado, vamos casar, e ela passou na residência que ela sempre quis, desde que ela fez o estágio aqui no Bairral.
um hospital psiquiátrico, referência na América Latina. Aqui, Luizão, tem 1.000 leitos de psiquiatria, cara. Caramba. É um negócio bizarro, assim. Eu fui conhecer recentemente, fiquei espantado lá. Então, uma complexidade de casos estilo IANSP para clínica médica, assim. Ó. Nunca é um caso simples. Bom. E aí ela falou, quero ir. E aí eu falei, pronto, não dá para gerenciar São Paulo, Itapira, Patos de Minas. Mas aí o que eu quero? Eu quero ser o melhor médico do esporte de São Paulo, ou eu quero ser um cara bom no que eu faço e construir o que eu acredito que é o que eu vou querer para sempre? Família, amigos, meu nome e minha saúde mental. E eu optei por abandonar São Paulo, então isso significa sair das oportunidades que eu tinha lá, que era legal. Também no movimento aí eu saí das sociedades e tudo mais, da medicina esportiva, e vim para Itapira começar do zero. Recentemente comecei um consultóriozinho aqui bem tranquilo, continuo dando ênfase lá na minha medicina, em Patos. Então, assim, financeiramente, profissionalmente, foi um baita passo para trás. Tem gente que vai falar que você é até um tombo, né? Você caiu realmente, saiu do holofote e escondeu. Mas, pessoalmente falando, eu te falo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? A tranquilidade que eu tenho hoje de falar que eu fiz a coisa certa, ver a Mariana feliz, ver as coisas construindo, ela vai terminar a psiquiatria dela, a gente vai pegar essa bagagem minha de esportiva dela da psiquiatria, talvez a gente volte para Patos, e vamos lá viver os outros 90, 70 anos que a gente tem de vida aí, entendeu? Sem muita pressa, mas não abrindo mão do que realmente importa, né? Que é estar bem consigo mesmo aí, exercendo a sua profissão, porque senão não adianta. Nem sei se é esse teu destino traçado, sabe? Então, quando eu falo no futuro, e você falou sobre comentários, né, às vezes que podem surgir, provavelmente surgiram comigo em algum momento, é que assim, eu lembro o pessoal dizendo, rapaz, tu vai fazer o quê em Recife, sabe? Recife é uma cidade grande, uma das maiores cidades do Nordeste, talvez a maior, uma das 6 maiores cidades do Brasil. Então, assim, tem mercado, é claro, tem uma série de pensamentos provincianos, é diferente hoje da tua realidade, mas, assim, as pessoas, de forma geral, desprezam muito o valor da estrada, entendeu? Quando eu falo da estrada, porque, mais uma vez eu digo, se hoje a gente está fazendo um podcast aqui e alguém vai escutar, talvez algum dia, em algum momento, alguém vai lembrar, vai ligar para mim e vai dizer o seguinte: Luiz, surgiu uma oportunidade profissional aqui, eu escutei aquilo, acho que você é um cara que se aplica, ou então eu estou dando aula na faculdade, ou então eu estou no esporte e um cara lá da seleção do Emirados Árabes olha aquilo e aí diz, Luiz, vem-te embora para cá que eu vou te pagar para ser médico da seleção sub-20. E aí, de repente, você está recebendo em petrodólar. Então, assim, tem tanta coisa, tanta variável. Com pessoas próximas nossas, né? Exato. Aconteceu com pessoas próximas. Gente que saiu de São Paulo, foi para o Paraná. Gente que foi para o exterior. Então, assim, as oportunidades que surgiram, mais uma vez, como são as coisas, né? Saí do Santos, vim para o esporte. Quando a Seleção Brasileira Sub-20 veio para fazer um processo de treinamento, o chefe médico da CBF ligou e disse o seguinte: você ainda está no Santos ou está no esporte? Porque eu estou precisando convocar um médico lá do Nordeste. Aí eu disse, estou no Nordeste, estou no esporte. E aí eu fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Então, assim, tem certas coisas que às vezes você indica para o outro lado, mas a estrada vai lhe mostrando que, assim, não, meu velho, continue fazendo seu trabalho, continue pisando firme, que você vai dar seu jeito, você vai realizar seus sonhos da mesma forma, sabe? Porque as oportunidades todos os dias aparecem, todos os dias, é impressionante. Se você estiver atento, se você estiver querendo, aparece, sabe? Então, a melhor coisa é essa, por isso que eu digo, às vezes tu fala esse negócio de pátio, mas assim, vai estar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai esgotar as tuas possibilidades em relação a sonhos, e de repente, se tu quiser ir para Estados Unidos, ou Mariana recebe uma proposta de um fellow, vai para fora, Raquel também, minha esposa, recebe alguma coisa, diz, você recebeu o que você quiser, a gente vai junto, sabe, vai construindo, e acho que a graça é essa, lidar com essa imprevisibilidade, porque a gente médico é muito tipo, vamos, continua, casa, tem filho, faz isso, faz a residência, faz teu mercado, faz... Eu acho que é importante ter o pezinho no feijão, sabe? Mas o pezinho no sonho é importante pra gente andar adiante. Senão, vai ficar isolado, mais uma vez, o que eu tô dizendo. Senão, a gente vai chegar aos 65, que eu vou estar super bem, se Deus me permitir, vou estar com shape em cima, treinando bem. Paulo Musi, ele diz, né? É importante chegar até os 50 anos sem doença, né? Eu tô nessa agora. Eu tô nos 60 já, eu quero mais. 50 minha mãe fez agora e, cara, ela tá novinha, entendeu? Eu falo, se minha mãe, que começou a cuidar depois dos 40, chegou com a carcaça assim, imagina a gente que está cuidando desde sempre, vai muito bem. Acabou, tava só se abater a tiro, meu amigo, agora eu já tô nessa eu falo situação. Assim, aqui é só causa externa que vai derrubar, porque vou te falar, viu, não vai, o cuidado tá bom. Uma hora derruba, já diria o Dr. Michel, que foi preceptor da gente, ele dizia assim, eu tenho certeza que a sua geração vai criar um citoesqueleto, não é exoesqueleto, e que simplesmente você vai trocar
a sua mente. Eu disse, rapaz, doutor Michel, não vai chegar nesse ponto, não. Não, mas a relação da minha filha vai chegar e tal. É outras ideias. Enfim, só um detalhe, Vitor. Eu tava lembrando, sabe de quem? Eu escutei um podcast de vocês uma vez, aí tem Michael, né? Sim, Michael. Que é nefro, eu acho. E aí ele dizia, rapaz, quando eu terminei minha residência, meu R2 de clínica, eu me sentia com superpoderes. O Homem-Aranha recebendo superpoderes. Porque eu encantava a todos com minha ciência, com o meu... Parecia que eu estava no meu auge profissional. E aí, de repente, eu fui para o primeiro dia de nefro. E aí rasgaram minha solicitação de exames. E é mais ou menos isso. A gente tende muito, dentro da medicina, a querer sempre achar uma posição mais confortável. E não existe posição confortável. Semana retrasada, a gente foi jogar contra o Flamengo, pelo Sub-20, e um atleta nosso, o principal atleta nosso, ligou para mim às 11 da manhã, e bem naquele jeito recifense, né? Ei, boy, tô sem sentir o cheiro de nada, velho. O que é que eu faço? Eu disse, calma. Sem sentir cheiro de nada. Tá sentindo mais o quê? Não, tô com dor de cabeça, tô mole, etc. Eu disse, velho, infelizmente tá fora do jogo. Fora de um jogo transmitido pela Bandeirantes, 4 horas da tarde, para todo o Brasil, contra o Sub-20 do Flamengo. Nossa. Você quebra o sonho de um cara. Mas ele sabia que ele não podia. O risco a se correr era máximo. Você tem que falar com o treinador. Então, assim, as posições para gerar um contexto de realização, você, em algum momento, vai encontrar uma situação, um problema, uma situação de desconforto. Então, assim, foi isso que aconteceu com o Michael, né? Tem um documentário massa sobre budismo na Netflix, eu não vou lembrar do nome agora, mas o mestre budista, 92 anos, o cara, ele diz o seguinte, a gente vê, é que nem um canal de parto, né? A gente vê aquilo estreitado, a gente nunca quer se submeter àquilo de novo. Mas é a tal história, simplesmente deixe. A natureza vai se encarregar de lhe empurrar para aquilo dali. Mas não sofra não. Encare, sinta a dor daquele processo e cresça. Porque depois que você sai daquele canal, daquela situação problema, você já vai ter crescido. Então, assim, não é que você tem que ser um caçador de problema. A gente vê por outra tá falando as coisas aqui. Né? Não é que você tem que ser um caçador. Sim. Exato, não é isso. Procure seu conforto, respire. Tenha um manejo disso, mas assim, ao mesmo tempo não fique se curvando do processo. O desconforto é necessário, tanto é que a gente lidou, por exemplo, com essa situação lá do Sub-20, como lidou com o Santos, com o São Paulo, imagine, todo dia uma dor de cabeça, mas assim, trouxe um aprendizado muito grande para mim e para todo mundo que estava lá. Mas assim, e o jogo, por exemplo, da gente se saiu super bem, o substituto saiu super bem, teve uma oportunidade muito boa, todo mundo ficou super feliz, a gente empatou o jogo merecendo ganhar. E isso em todos os contextos, né? Paciente, abrace os problemas, acalente, acalme e com certeza você sai melhor. Agora, para ficar se debatendo, não faça isso não, é contraproducente. E, pessoal, eu chamei o Luizão para essa conversa aqui hoje porque ele sempre, para mim, foi um exemplo de pé no chão, de excelente relação médico-paciente, de não... Independente se estava lá no pronto-socorro da ortopedia, onde você tinha que atender 80 pessoas no dia, a gente brincava, salvei 2 vidas hoje. Salvando vidas, né? Salvando as almas ali no PS da ortopedia. Porque, assim, mesmo que o ambiente não colaborava, ele sempre tinha um jeito dele de enxergar de uma outra maneira e marcar positivamente aquele ambiente. E acho que foi esse um dos grandes motivos para você ter chegado onde você chegou, Luizão, na medicina esportiva, que é um cara hoje que, eu sempre falo, é unânime entre todos da esportiva. Quem não gosta de você na esportiva, ninguém gosta desse cara, porque ele é maluco, entendeu? E um cara que tem confiança, um cara que aponta firme, um cara que é nesse nível, tipo, CBF tá indo para Recife, manda que o Luizão resolve. Isso é muito fera. Ô, Vitor, só para dar um exemplo de uma coisa, esse negócio do pronto-socorro, eu lembro que eu criei um bolo de exames, eu lembro que, em vez por outra, eu recebia um paciente que tu mandava, né? Aí eu lembrando, né, no passado, em 2016, foram 2 meses intensos lá no pronto-socorro da Top, e aí eu recebia o paciente, e às vezes tinha que tocar uma ficha, mas aí o que é que eu fazia? Tá com facete plantar? Aí eu dizia, me dê seu e-mail, medicava, tal, conversava, me dê seu e-mail, eu vou lhe mandar um roteiro de facete plantar, certo? Porque às vezes daí para esse paciente chegar e ir procurar um serviço e conseguir acesso a um serviço de fisioterapia demorava muito. Aí eu dizia, esses alongamentos aqui, exercício assim, a medicação assim, assado, e assim para artrose de joelho, para ombro, enfim, situações que eram mais crônicas, eu tinha um bolo de orientações, de alongamentos, de situações pontuais em relação às medicações, e mandava para o cara, porque aí é a tal história, a situação problema existiu. Sim. Era horrível passar 2 meses ali tocando 7 a 7, era chato. Mas é a tal história, eu tentei criar, a partir dessa dificuldade, alguma coisa para agregar, sabe? Então, é a tal história, se a alma não é pequena, né?
acaba valendo as coisas, Vale a fazendo as coisas pena. valer a pena mesmo, né, Vale a exato? pena. Por aí. E, pô, para a gente finalizar aqui, acho que é legal uma coisa que me veio na cabeça aqui. Eu já tive burnout, né? Eu era muito mais ansioso, e, enfim, hoje eu me acalmei um pouco mais. Acho que é um pouco das situações que a vida foi me exigindo, foi a postura que eu assumi de enfrentar e ir até o fim, e a custe que custar. Hoje eu já estou mais de boa. E eu sempre fui vivendo naquela, qual que é a próxima missão? Qual que é a próxima missão? Então, assim, faculdade, escola, né, cursinho, fiz a faculdade, aí passei, fui aprovado, CRM, passei na residência, aí eu, consultório, aí, né, e aí, agora, com 30 anos, a próxima fase, ela não é tão clara, porque a gente meio que vem desde os 10 anos com toda a estradinha desenhada. Ó, segue isso aqui, porque se você fizer isso aqui, ninguém vai te encher o saco. Se você fizer isso aqui, mesmo se você estiver infeliz, ninguém vai te criticar. Se você seguir esse caminho aqui, mesmo que se estiver surtando, você vai estar certo, vai ser aceito socialmente. Eu fui. E chegou um momento que eu cheguei, teoricamente, igual você comentou, onde tinha que chegar. Pô, consultório particular em São Paulo, em Minas, estava na preceptoria do IANSP, diretoria da sociedade e tal, aquela coisa. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Não é esse, não é... Por que eu cheguei até aqui, né? Essa foi a grande pergunta. O que eu quis com isso aqui tudo? E eu fiz várias reavaliações e pude escolher ali os melhores caminhos depois disso. Não que fazer isso é errado, mas não fazia sentido para mim. Então, o pessoal que está ouvindo aí, que talvez está, no primeiro período de faculdade, na residência ou no mercado de trabalho já, tenta pensar um pouco nisso, tipo, por que você está buscando o próximo passo? É o que realmente você quer ou não? Você viu conversando com a médica, ela fez clínica, fez gastro, e aí ela não fez endoscopia, que é o caso da Raquel. A Raquel é endoscopista, né? Se eu não Isso, tiver tá errado. fazendo endoscopia agora. Ela está fazendo, então. Ela não fez, e ela estava super mal porque ela não tinha feito, mas ela não curtia fazer. Mas ela tinha que fazer porque ela é gastro, e o gastro que não faz endoscopia, ele, entendeu? Aí eu falei, mas espera aí, o que você quer? Você quer fazer o que você quer fazer ou você quer fazer gastro? Então, assim, às vezes a gente se coloca em algumas situações que a gente mesmo cavou o buraco, né? Então, só joguei essa ideia para o pessoal refletir aí, por que você está dando o próximo passo? Eu lembro que eu estava no R1 ou 2, eu lembro direitinho desse dia, cara. Eu liguei para minha mãe, eu não sou muito de ligar em casa, eu sou um cara mais na minha, assim, a gente conversa pouco lá, mas a gente gosta de todo mundo. E aí eu liguei e falei, mãe, tá pesado aqui e tal, não sei o que lá. Ela, mas foi você que escolheu, né? E foi esse silêncio, assim, eu falei, nossa, foi eu que escolhi. E é isso aí, Seco, valeu, a gente se fala depois. seco, né? Foi seco, bateu seco. Mas foi um É grande aprendizado, importante. isso me ensinou, tipo, por que eu tô ali? Porque eu quis, então se eu quero, vai até o final. Ah, eu não quero, larga. Foi o que eu fiz com algumas coisas. Dei Todo tchau. dia, você falou da mãe, assim, eu agradeço. É engraçado que a gente sempre tenta negar um pouco das formações que a gente teve, né? Pai e mãe, a gente olha muito no contexto assim, olha para eles e diz, o que é que eu gosto, o que é que eu faria de melhor, o que é que eu faria diferente. Uhum. Mas a gente quase nunca se questiona o que é que esses recados, né? Até essas inibições, digamos assim, esse projetar muitas vezes quer dizer para a gente. Uhum. Eu costumo dizer que eu ganhei da minha mãe, em específico, o pé no chão, sabe? Se não fosse ela como moderadora, eu não teria o pé no chão. Quando você falou isso a respeito da tua formação e da tua mãe, me remete a isso, porque foi uma pessoa que te chamou à realidade, sabe? E esse chamado à realidade é uma coisa que, aí já explorando esse conceito dessa tua colega Gastro, que se arrepende em relação a fazer ou não a endoscopia, eu sempre digo, converso muito com a Raquel também a respeito disso aqui também, de dizer, você enxerga o processo, você enxerga essa construção, você está disposto a pagar o preço para isso? Então, se você está, já Vai. vai. E também no dia que disser o seguinte, não vou não. Não tenha medo de pular, não. Porque pular faz sentido do processo e você diz, espera aí, apanhei tudo aqui, coloquei mais uma vez a história dos prós e dos contras, e eu sempre brinco dizendo, tem um aplicativo muito bom, é Pros e Cons o nome do aplicativo. É mesmo? E você dá os pesos, sabe? Você dá os pesos, do Ô, tipo louco, isso assim, eu não sabia, não. eu vou dar um exemplo, sair do Santos ou não, aí vamos lá, a gente começa a escrever, qual o peso de uma situação financeira de sair daqui? Pô, a Uhum. gente recebia premiação lá de, sei lá, foi um vice-campeão brasileiro, de repente eu acordava na conta, tinha Pô, 19 mil reais, eu disse, cacete, eu ganhei 19 mil reais, o que foi que eu fiz? Não sei, tá lá, sei que tá lá. Então, assim, eu dizia, velho, eu vou perder essa situação, mas é a tua história, isso pesa demais.
Mas é a tal história, onde é que eu quero chegar? Então, assim, quando essa balança pende de 70 para 30, meu velho, não tem para onde não fica adiando o seu processo, o seu projeto, não. Então, eu sempre fico muito explorando esse contexto de você ir atrás, mas é a tal história. Nesse processo de tomada de decisão, tenha seus chamados para a realidade e tenha seu pé no chão. Se você não tiver isso daí, meu amigo, aí você vai ser um sonhador eterno, ou então você vai ser um realista frustrado. E o extremo é horrível, tá certo? Então, assim, é caminho do meio mesmo. Eu tô super budista hoje, né? Pior que eu não tenho religião, não tem nada, não tô todo filosofal. Não, mas vamos lá. Acho que tem que ser por aí, sabe? Sim, sim. Tem que ser Tem por uma amiga minha, que eu quero até chamar ela aqui no podcast, a Camila, sou padrinho de casamento dela, pediatra. E ela, pô, tem uma história muito, muito legal, assim, de ter saído de casa no interiorzão de Minas para estudar em escola em cidade maior, passou no vestibular, fez a medicina, depois passou na pediatria, foi para outra cidade sem ninguém, sozinha, no interior de Minas, assim, é pesado esse ambiente todo, fez a sua pediatria, voltou para próximo, né, foi para Uberlândia, passou em neonato, e aí já começou muito atrito por tudo que ela vinha carregando, aquela dúvida se faz ou não faz, e ela largou a neonatologia, que, pô, se for analisar friamente, é uma área excelente para trabalho hoje, remunera muito bem, tem uma responsabilidade, uma carga alta, mas não dá para reclamar. E aí ficou aquela, né? Nossa, e aí? O que ela vai fazer agora de subespecialidade? Cara, e ela se encontrou na pediatria, tá indo muito bem na puericultura, nos atendimentos domiciliares dela, um consultório particular engatou, a gente conversou muito nos últimos tempos sobre isso, e pelo que eu percebi, ela tá felizona. E assim, se você for olhar, foi um momento onde que ela não aguentou mais tomar a decisão só porque tinha que tomar a decisão e escolheu o que ela queria. E tá super feliz, entendeu? Mesmo que aos olhos dos outros, profissionalmente, talvez ela tomou uma decisão errada. Mas eu concordo que ela fez a decisão certa. Então, pense nisso aí, gente. Exatamente isso que o Luizão falou, o caminho do meio aqui, né, Luizão? Você não tem que nem querer que todo mundo te aplauda, nem também ignorar a opinião de quem importa, né? De quem realmente importa. Correto. Geralmente são 10 pessoas no máximo que realmente importam na sua vida aí, não todo mundo, né? É uma média, né? A história de você ser a média das pessoas com que você mais convive e os livros que você lê, né? Agora, só uma coisa, Vitão, principalmente porque tem muito estudante que escuta esse programa, assim, eu tive um preceptor de nefro lá no internato que ele dizia o seguinte: banalizamos a residência. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu estava assim, tão convicto do que eu ia fazer, a residência, e de repente o cara dizia, você não precisa da residência. Eu disse, peraí, preciso sim. E aí ele dizia, não, veja, a minha geração, começou a falar da geração dele. Aí, hoje, eu consigo entender o que é que ele queria dizer. Vamos lá. Sim. A gente primeiro banalizou o curso de medicina, tá certo? Então, assim, hoje já não existe mais essa reflexão para você se tornar médico. É muito um contexto de dizer o seguinte, você pode pagar ou não aquele curso médico. Isso é um primeiro ponto. E eu noto, eu tenho uma proporção de alunos muito bons, sabe? 80%, 90% dos alunos são muito motivados quando você consegue resgatar essa motivação. Sim. Isso é muito positivo. Mas, assim, depois disso, você criou uma quantidade de vagas de residência desproporcional até a necessidade populacional, ou seja, hoje em dia a gente tem 50 vagas de residência aqui em Recife, quando na verdade nem precisaria de 20 vagas e só redistribuir direito aqueles profissionais. E agora a gente vai começar a banalizar o mestrado e doutorado. Então, assim... eu nem entrei nesses dois porque eu vi que... Exato. Mas eu digo o seguinte, é que quando você cumpre a etapa, provavelmente o que vai acontecer é o cara termina o vestibular, já começa o curso de medicina, termina a medicina, já começa a residência, termina a residência, já faz um pós, depois vai para um mestrado, depois vai para um doutorado, e o cara diz o seguinte, de repente o cara está com 40 anos e diz, epa, e agora? O que é que vem? E não vem mais nada. Não vem mais nada. E não vem mais nada. Então, assim, é preciso considerar e ter o velho pé no chão. Eu sou de uma terra em que as pessoas são muito simples. Tem uma expressão que a gente diz o seguinte, é deixar de pantin. Deixar de pantin é tipo deixar de frescura, deixar de ficar preparando, marcando passo para dar o salto, para ir adiante. Então, assim, meu velho, se você tem capacidade de trabalho, se você quer, vá. Agora vá com gosto, vá querendo fazer suas coisas, mas não fique só se preparando não, sabe? Porque essa geração agora, é o que eu falo para os alunos direto, a única coisa que eles têm que se preocupar, e a gente como tutor, é tirar a ansiedade de aluno bom. E a ansiedade da turma em fazer as coisas, em cumprir a etapa. Velho, calma, pensa, reflete, faz o processo, faz o meio campo, sabe? Mas eu entendo um pouco eles aí, Luizão. Porque lembra no início do podcast que eu te falei, que na minha época, para eu entender o que você fazia na medicina esportiva, eu te achei no Facebook e te liguei. Hoje, você abre aí o Instagram, existem muitos médicos do esporte aí mostrando realidades que são reais, outras não são reais, de todas as especialidades,
e o aluno do primeiro ano está pensando em como é um neurocirurgião. E na minha época, cara, eu nem conhecia a especialidade médica direito, fui conhecer ali no quarto para o quinto ano. Ou seja, aos poucos eu fui sendo exposto ao que eu deveria ser exposto. Hoje não, hoje, antes da faculdade, eu recebo o seguidor na área da medicina, eu estou vestibulando, qual que é a dica que você me dá? Falando, cara, para de me seguir, vai fazer por sim. Não é a sua hora, entendeu? Porque senão vai só gerar ansiedade. Doutor Edivaldo, que é o chefe, na verdade ele é o coordenador educacional da Faculdade Pernambucana de Saúde, e ele uma vez conversou comigo dizendo o seguinte: uma família sentou na frente dele, na sala dele lá da faculdade, para perguntar o seguinte: doutor Edivaldo, qual o índice de aprovação da Faculdade Pernambucana de Saúde nas residências? Aí ele sentou com calma, ele disse: olha, a faculdade de medicina, ela não serve como um preparatório para fazer residência. Então, assim, muita calma. Então, hoje no R1, no primeiro ano, segundo ano, você já tem acesso a plataformas de ensino que acho úteis, sim, no contexto de complementação do que o profissional médico tem que ter. Mas, assim, você considerar os 4 primeiros anos no ciclo básico como preparatório, meu amigo, está muito errado. Tudo então, errado. Assim, o processo de reflexão, o processo de habilidade de comunicação, por exemplo, lá na faculdade a gente tem um laboratório de comunicação. Por mais que eu ainda considere que a coisa tem muito de casa, é um dos 12 tipos de inteligência que a gente tem, e comunicação é uma coisa que pode se desenvolver, mas, assim, o desenvolvimento do médico é muito mais importante do que se ele vai ser aprovado ou não para neurocirurgia. Então, assim, é um processo. Tem que parar com essa fábrica, sabe? E essa fábrica gera um mercado que tem gente que ganha dinheiro, que tem gente que... Enfim, tem que travar. E às vezes eu gosto do teu trabalho de vocês porque pensa um pouquinho fora, sabe, da caixa, dizer, galera, não é assim não, sabe, não segue o fluxo não segue a boiada. Se for na boiada, lá na frente o tempo cobra. E quando cobra bonito. Então. Mas esse é legal você falar, é essa ansiedade. O pessoal que está ouvindo a gente aí, a ideia do Além da Medicina é um pouco disso. Tirar essa ansiedade de que hoje a ansiedade do pessoal, a medicina vale a pena. Tem gente que vira para mim e fala assim, pô, financeiramente vale a pena a medicina? Eu falei, cara, não sei, que resposta, que pergunta maluca, velho. Você está entrando por causa de dinheiro? Não tem dinheiro que vai pagar sua saúde mental se você não curtir isso aqui. Ou se fazer GO vale a pena. O pessoal me pergunta, a frase vem assim, vale a pena fazer GO? Eu falo, cara, mas baseado em quê? Qual que é o critério se valeu ou não valeu, entendeu? Então, assim, calma, foca em fazer uma boa faculdade, em aprender, foca em fazer muito amigo, foca em conhecer gente e desenvolver você. Porque lá fora, quando terminar o último grau ali da sua escadinha, é você que vai estar presente, não o seu currículo. É você que vai tomar as decisões, é você que vai escolher o que você quer. Porque senão você vai ser um currículo no mercado e não um profissional no mercado. E, cara, currículo hoje não vale nada, a gente sabe. Você tem excelentes currículos trabalhando para outras pessoas a troco de nada. Mas tem excelentes pessoas que sabem seu valor e sabem se posicionar, enfim, e têm destinos diferentes. Ô, Luizão, papo excelente, hein? Boa. Excelente, muito papo bom. Excelente. Muito bom. Queria até, provavelmente já devemos estar fechando, né? Mas eu só lembro de uma coisa que você falava, das coisas que eu chamo a atenção. Eu lembro que a gente conversava muito e dizia, então, eu sou meio avesso às questões de redes e não é nem que eu seja avesso, mas assim, eu não tenho um preparo para isso. Aí você dizia, Luizão, ó, ninguém pega mais caderninho da Unimed para escolher médico não, viu, velho? E, de fato, é isso que acontece. Hoje eu vejo dentro do mercado, hoje eu faço o censo das pessoas que eu atendo. Por mais que assim, esse apanhado dos pacientes que chegam para mim não sejam através de mídias sociais, mas o maior percentual de 90, na verdade, falando 95% dos pacientes, era um encaminhamento de outros colegas e de pacientes. Dentre esses 95%, eram 65 pacientes. Então, assim, eu podia fazer um currículo em Harvard, mas se eu não toco aquela pessoa e não personalizo o tratamento dela, se aquela pessoa não se sente única naquele processo e se sente bem amparada, acabou. Hoje eu atendo um paciente obeso para tentar colocar atividade física na rotina dele, e de repente ele me fala sobre uma dor abdominal que pode ser por conta de uma dislipidemia que gera aquilo dali, e o cara me adotou como médico dele. E diz, doutor, vamos lá, vou fazer aquela tomografia, vou fazer aquela endoscopia. Eu faço a parte preventiva do cara, porque ele diz, eu nunca fui visto dessa forma, de maneira integral. Então, assim, é esse cara de uma consulta que vai durar 1h20, que vai ser bem remunerada assim, que é uma coisa que tu bate muito nessa tecla, mas é esse cara que vai me trazer a filha, a esposa, um amigo, é esse cara que vai sentar na mesa de família e vai falar isso, e isso é a velha medicina, sempre foi assim, sempre foi assim. Então, é preciso ter muito cuidado, mas para se diferenciar nesse processo, você tem que personalizar o tratamento. E é isso, acho que a mensagem que eu queria passar de final é essa.
e agradecer pelo espaço, pela conversa, por rever um amigo. Na verdade, eu tô te devendo uma visita, né? Exato, mas já tá aqui, a porta tá, os portas estão abertas. E o triatlo, você tá nele mesmo agora? Não, agora é musculação total. Eu perdi 6 quilos, eu tive Covid inclusive 7. Durante a fase de seleção brasileira, no 5º dia, foi diagnosticado, e aí eu perdi 6 quilos, e aí eu disse, não, agora eu vou pra academia, aí eu recuperei e tô com mais 2 agora. Aí agora a meta é 94, mas é isso, deixar a porta aberta. Eu tô vendo troglodita ainda agora. Não, eu vou parar aqui, eu já tá ficando chato. Tá ficando chato. As minhas pernas sempre foi muito fininha, né? E eu tô começando a caminhar e tá roçando uma na outra. E eu tô tendo que usar shortinho durante o dia. Não tá legal esse negócio. É o famoso formato de sorvete, né? Exatamente. E aí, assim, quando eu falo de rever, amigo, quando eu falo assim, de irmão de especialidade e de projeto, a gente se meteu em muita barca, que ensinou um bocado. Então, com certeza, isso é uma marca pro resto da vida. E, enfim, me colocar à disposição, tem contato, tem tudo aí. Vou deixar na descrição aqui, vou deixar na descrição aqui, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, o Instagram do Luiz, Vou deixar os seus dados todos aqui, Luiz. Você me manda tudo direitinho, eu coloco aqui. Vai ser show de bola. E a ideia desse podcast, pessoal, quando eu convidei o Luiz, foi muito falar sobre isso mesmo, porque ele é um cara que ensina muito sobre relação médico-paciente, sobre construção de seu espaço dentro da especialidade, não comprando as regras que o jogo impõe, mas refletindo sobre o que você realmente quer, mas não decidindo isso de maneira teórica, sempre baseado em muita prática. Então, o Luiz, ele decidiu voltar para Recife para fazer a medicina do esporte dele em Recife, não depois de uma noite de vinho ali que ele, enfim, viajou nisso. Ele fez o futebol, ele provou isso, falou, cara, legal, gostei, mas não é o que eu quero para sempre. Mas ele teve que experimentar. Então, uma dica que eu te dou eu vejo muito isso, pessoal, será que eu faço medicina do esporte? Será que eu faço ortopedia? Será que eu faço endócrino? Experimente. Entra na rotina, viva o dia a dia do médico do esporte, ou do ortopedista, ou do endócrino. Não fica no Instagram procurando o que alguém faz. Vai lá e faça você mesmo, porque foi assim que eu desisti da cirurgia geral, por exemplo. Eu era apaixonado com cirurgia geral, curtia muito, até acho interessante até hoje, mas quando eu vi o dia a dia, muito hospital, muita enfermaria, muito bloco, né, que é óbvio, mas antes de sentir isso não era óbvio para mim. E aí eu decidi por outro caminho, que depois de uns 6, 7 meses, eu entendi que passava pela medicina esportiva. E, tô bem satisfeito com o que eu fiz hoje. É isso aí, Luizão. Obrigado pelo convite. Você é um cara que eu sempre falei que me inspira muito. Tenho orgulho de falar que você foi meu R+. Hoje, quando eu vejo o pessoal falando do Fittipaldi, eu falo, esse cara é foda, esse cara é fera. Isso aí, ele me ensinou muita coisa. Não, eu vi você agora celebridade lá na faculdade. Dia desse a gente tava gravando um podcast para um pessoal do Além do Jaleco, aí você conhece Vitor Miranda? Eu disse, olha para isso, vou ligar para ele agora. Aí os caras, liga. Aí eu disse, rapaz, velho, eu fico... Como é que eu nem sei como é que é isso também, não. Eu fico sem graça pra caramba. Aí eu disse, rapaz, lembrei daquele dia, a gente foi num restaurante em Uruguai chamado Fogo Celeste. Fogo Celeste. Bom pra caramba. Aí eu disse, rapaz, eu tomei muita Zillertal com o Vitão, aquela cerveja uruguaia. Aí eu disse, rapaz, não acredito não. Tem que trazer ele em Recife pra dar uma aula pra turma de só pra ir como é que estão as coisas. Aí isso daí pra mim é uma alegria, acho que essa daí é a maior alegria que tem. E com certeza a gente vai traçando e vários outros projetos vão surgindo, junto a planos de saúde, a comercialização. Eu tô com essa ideia legal pro ano que vem aí. Vamos só... De processos, né, de saúde preventiva, do ambiente esportivo, da saúde de forma geral. E uma última coisa, assim, você falou da história de processo de escolha. A última coisa que eu digo por exemplo, eu vou correr agora, vou sair para correr agora. Eu fico extremamente satisfeito porque agora, quando eu for correr, eu vou estar estudando. Entendeu? Então, assim, a todo momento eu tô na prática. Então, é isso que faz tudo ter sentido mesmo. Então, é isso que me coloca à disposição e forte abraço, feliz demais de te ver. Desejando saúde, felicidade e o resto a gente corre atrás. Isso aí, Luizão. Valeu, então. Prazerão e a gente se vê na próxima aí. Valeu, um abraço, hein? Forte abraço. Valeu, mais. Tchau. Pessoal, e se você não está inscrito ainda nos nossos canais aqui, seja no YouTube ou nos seguindo no Spotify, a descrição está aqui embaixo. Siga nosso canal, siga a Área da Medicina, para que a gente sempre esteja em contato com você, trocando ideia, passando esse conteúdo legal, explicando algumas coisas que talvez a faculdade não vai te ensinar, a residência não vai te mostrar, mas o mercado de trabalho vai te cobrar. Essa frase eu inventei aqui agora sem ter que improvisar, tá? Te espero no próximo vídeo, no próximo podcast e até mais. Valeu!